Sejam bem-vindas e bem-vindas ao nosso terceiro dia aqui no Epicentro Global de FPSO, aonde a gente está aqui agora no nosso podcast Ondas de Energia. E eu estou tendo a oportunidade de estar recebendo Ricardo Moreira aqui com a gente. E pessoal, esse é um podcast que a gente tem como patrocinador o Grupo TechOcean, a Coltech e também a Air Swift. Ricardo, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo, vindo de São Paulo para cá, já está aqui no Rio já há um período, batendo esse bate-papo com a gente, e nós somos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Para quem não conhece você, Ricardo, fala um pouquinho aí para a gente sobre a sua trajetória, aonde você está hoje e um pouquinho, né, daquilo que você está conduzindo, que é um trabalho excelente. A gente, no decorrer da entrevista, vocês vão entender o que eu estou falando, para que o nosso público aí conheça um pouquinho mais sobre você, Ricardo. Bom, Matheus, que gentileza, muito obrigado. Uma oportunidade de poder estar aqui com você. Gente que vem agora chegando de uma viagem, de uma feira internacional, com muito aprendizado, muito conhecimento. Bom, eu sou um aprendiz de engenharia, na verdade. Eu só trabalhei com engenheiro a minha vida inteira, mas incrivelmente eu talvez não tive essa oportunidade. Então, eu sou um executivo de carreira. Basicamente, eu trabalhei 10 anos numa multinacional no começo da minha formação. Logo em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa de manutenção e conservação de ativos físicos, no qual eu fiquei quase 16 anos, fazendo carreira, aprendendo em todas as áreas, área de facilities, manutenção industrial, manutenção eletromecânica, parada, logística, que de fato é uma referência no mercado. E basicamente hoje eu atuo em 5 conselhos de administração, 4 conselhos no Brasil e 1 conselho fora do Brasil, nos Estados Unidos. Sou docente também da Fundação Dom Cabral, sou docente do Instituto Israelita Albert Einstein, tanto para o MBA quanto para alguns cursos específicos em company. Hoje aqui no Rio de Janeiro eu tenho ficado em torno de 2 ou 3 dias no Rio de Janeiro, atuando diretamente numa empresa chamada Infotech, uma empresa de manutenção e conservação de ativos físicos e BPO. Então, no sentido não só de colaborar com a organização e governança dessa organização, mas também promover novos avanços do ponto de vista de novas ofertas, novas atividades e tentando desenvolver as pessoas para entregarem o seu melhor. Quer dizer, o que eu digo que a minha grande aspiração hoje é eu poder ajudar a ampliar a consciência das pessoas. Eu não tenho mais uma disposição ou dizer o seguinte, que eu ainda almejo continuar na vida executiva. De fato, me convém muito mais poder estar próximo das pessoas, despertando o engajamento das pessoas, podendo participar de alguma maneira na colaboração das organizações que algumas querem estar em expansão e crescimento, outras que querem estar preparadas para um outro salto, às vezes ter um parceiro ou ter um fundo participando da organização, empresas que querem poder também de alguma maneira dar continuidade em mais 30, 40, 50 anos de história. E o que a gente puder contribuir para essa gestão do conhecimento é super bem-vindo. Isso é o que eu faço hoje. Eu moro em Campinas e tenho viajado bastante. Isso tem me deixado bastante feliz em poder estar perto das pessoas. Eu realmente gosto de estar no campo, gosto de poder estar próximo da gestão. Eu acredito que um dos grandes segredos de tudo que nós fazemos relacionado a esse tema, que é mais focado em manutenção e conservação de gestão de ativos, está vinculado à gestão por proximidade. Então isso que eu tento de alguma maneira aprender todos os dias e compartilhar as melhores práticas com as pessoas. Você mencionou, né, que a gente teve praticamente há uma semana atrás aí na OTC, e lá foi falado muito sobre inovação, tecnologia, margem equatorial, investimento e mais investimento, visto que a própria Petrobras fez um evento focado nessa área de fornecimento, de fornecedores ali, né, para trazer mais, aumentar talvez o backlog dela ali de profissionais e empresas para atender esses investimentos que serão feitos. E a minha primeira pergunta para você, Ricardo, como que você enxerga esse mercado atual do Brasil, né, de óleo e gás, principalmente após a feira? Bom, Matheus, eu acho que nós estamos diante de um nível de oportunidade de altíssimo nível e de um potencial de recorrência absurdo de business.
e acho que isso foi comprovado lá na OTC. Quando a gente enxerga o volume expressivo de negócios, a margem equatorial, o posicionamento do Brasil, é um posicionamento estratégico perante todo o contexto mundial. Quer dizer, olha os anúncios de investimento que estão acontecendo. Olha a extração de valor que os ativos estão rendendo para essas organizações. Quer dizer, é um mercado em franca expansão, com uma certa resiliência daquilo que se promove, quer dizer, como extrair maior valor desses ativos, como esses ativos vão contribuir para o momento em que, assim, a visão até 2050 é de possibilidade nos setores de produção de óleo e gás e toda a cadeia de fornecimento com oportunidades bastante agressivas. Quer dizer, esse contexto, ele é favorável? Em qual aspecto? Em todos os aspectos. Aqui nós estamos trazendo potencial não só de investimento, empresas sendo mais especializadas, mais organizadas, se propondo a ter um nível de gestão de mais alto nível, promovendo a qualificação das pessoas, trazendo oportunidades de crescimento dentro dessas organizações, propositura de gestão de conhecimento internacional para o Brasil e vice-versa. Quer dizer, tudo aquilo que pode ser trazido de potencial para esse segmento, para esse setor, nós estamos exatamente no momento propício para isso. E os números mostram isso, né? Mas você acredita que esses números de investimento pode mudar a lógica da questão da gestão dos ativos? Eu acho que sim, Matheus, porque é o seguinte, a cultura de gestão de ativos não é uma cultura tão profunda ainda assim no Brasil. Quer dizer, as empresas ou os nossos clientes dizem que fazem gestão de ativos. Quer dizer, conceitualmente, gerenciar, controlar, monitorar, extrair valor dos ativos é uma questão conceitual. Mas como fazer isso de uma maneira correta e organizada? Quando nós falamos de monitorar e controlar e gerir bem os ativos de uma organização, ele requer uma série de potenciais atividades. Desde um planejamento, uma boa execução, a promoção de uma atividade segura, né? Quer dizer, expor as pessoas ao risco, não promovendo uma integridade física, quer dizer, isso beira quase que uma condição de integridade moral com as pessoas. Um ponto crucial é que as pessoas, de alguma maneira, ou as empresas, nós não falamos tanto disso, mas quer dizer, é um ponto de diferencial competitivo trazer o engajamento das pessoas dentro desse contexto. Hoje, quando nós falamos de engajamento, nós estamos dizendo basicamente três coisas. O princípio do engajamento, ele promove três situações. O primeiro princípio tem a ver com você ter a percepção que você realiza aquilo que você gosta. Quer dizer, você tem a percepção do prazer de realizar aquilo que você gosta. O segundo ponto é qual é o reconhecimento que a organização ou a liderança tem sobre o nosso ativo principal, que são as pessoas. E por último, e não menos importante, qual é o senso de pertencimento desse agente dentro desse contexto? Uma pessoa, para gerir um ativo, ela não só tem que conhecer, bem capacitada, apoiada, para tomar as melhores decisões. Então, esse é um ponto bastante importante. E como cuidar desse ativo? Com a manutenção, com a questão dos sobressalentes, com a questão de um ecossistema vivo, para que isso de fato seja um gerador de valor para as empresas. Então, assim, existe não só um potencial do que vem acontecendo no setor, mas como também das empresas serem mais especializadas naquilo que elas fazem. As empresas podem atender a esse ecossistema, promovendo de alguma maneira maior ganho de conhecimento. Quer dizer, olha quanto que nós temos de oportunidade nesse mundo. Eu deixo de ser só execução para trazer planejamento, estratégia, cuidado, engajamento, relacionamento, comunicação com as pessoas, sempre apoiado numa base de respeito, geração de confiança e, sem dúvida nenhuma, uma questão de entrega. Então, não fazer isso traz uma série de impactos. Mas você acredita, Ricardo, que as empresas hoje elas têm negligenciado um pouco essa gestão eficiente dos ativos? Não, Matheus, eu acredito o seguinte, acho que existe um grau de maturidade dessas organizações. Algumas organizações já estão bem avançadas e são referências, inclusive, no setor. Alguns setores, em especial oil and gas, acho que é um setor bastante maduro nisso, como o setor da mineração também é um setor bastante maduro nisso. O químico e petroquímico, de maneira geral, quer dizer, esse cuidado com os ativos, essa questão da integridade estrutural, o cuidado
para você não desprezar o momento de uma parada programada, uma questão de um retrofit ou investimentos que melhorem o ciclo de vida desses ativos. Então, algumas empresas têm uma maturidade maior, outras empresas ainda estão num momento de construção dessa cultura de gestão de ativos. Veja, quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de uma ressignificância de uma cultura organizacional. Muitas vezes a gente pensa, é possível fazer uma mudança, transformar uma cultura organizacional, pessoalmente? De tudo aquilo que eu posso estudar, pesquisar e tentar realmente registrar naquilo que eu vivencio, uma cultura organizacional forte, bem enraizada, sólida, ela pode ser ressignificada. E isso vem baseado em várias coisas, em dados, em pessoas muito competentes, em times de alta performance, numa estratégia bem definida e uma pergunta: é uma estratégia que pode gerar valor? E aí, uma pergunta que me pega sempre é o seguinte: a sua organização está apta a gerar valor? As pessoas talvez ficam pensando o seguinte: ela está apta a gerar valor. Mas o que é geração de valor? Geração de valor é que eu possa promover 3 coisas. Eu ter de fato uma preocupação e uma propositura de uma marca forte. Então eu estou falando de reputação. Segundo, eu faço uma boa gestão de riscos. E terceiro, eu promovo e gero resultado. Gerando um impacto para quem? E nessa escala, primeiro, para os colaboradores. Na sequência, para os clientes. Na sequência, para os provedores, para a sociedade e, por último, para o acionista, que é o grande tomador desse risco. E muitas vezes essa roda acaba sendo até invertida, né? Quando ela é invertida, fica uma pergunta: isso é geração de valor? Me proponho a dizer que não. Então, essa geração de valor nesse contexto coloca esse emaranhado de ótimas empresas fazendo da melhor maneira essa gestão de ativos. Então, assim, é uma vasta oportunidade. Tem gente muito boa para fazer isso e para aumentar a maturidade dessas organizações. E quando você falou sobre a gestão de ativos e falando de aumentar essa vida útil, eu queria entender, até para o nosso público entender um pouco mais, o que significa na prática essa extensão de vida útil de um ativo e que tipo de abordagem, no caso a Infotech, ela tem adotado nesse sentido. Quando nós falamos de extensão de um ativo físico, nós estamos falando basicamente no ciclo de vida que eu mais posso estender um ativo dentro de uma condição que eu não comprometa a qualidade de entrega daquilo que ele produz, para que de alguma maneira eu possa extrair maior valor dele. Como que eu faço isso? Com bom planejamento, manutenção preventiva, manutenção preditiva, engenharia e de alguma forma colocando pessoas capacitadas e transformando esse contexto documental para que ele gere também, de alguma maneira, informações para que a gente possa ter essas boas práticas para outros ativos. Então a extensão de um ativo físico, ele é sem dúvida algo muito estratégico. Quanto mais eu posso extrair de repente de um veículo móvel, com manutenção, com a questão da preditiva, incluindo tecnologia, veja a oportunidade que nós estamos tendo, principalmente depois da feira, com essa questão da tecnologia e da inteligência artificial. Sim. Quer dizer, dados em tempos reais, podendo tomar decisões mais assertivas daquilo que vai acontecer. Vamos dar um exemplo. Quando eu pego um ativo que tem uma coisa chamada corrosão. Quer dizer, quando eu falo de corrosão, eu estou falando de uma degradação de um ativo de maneira silenciosa, que pode comprometer todo um sistema se eu não fizer uma manutenção no momento certo, na hora certa, por pessoas qualificadas. Que muitas vezes pode ser um ativo que dure décadas e que, se mal gerido, ele pode simplesmente comprometer toda a entrega desse processo. Então, assim, além de ter uma oportunidade absurda, a gente tem muita competência hoje para poder, junto com a tecnologia, fazer esse tipo de situação. Isso nós estamos fazendo no mercado. Acho que, como você citou, a Infotech não só faz porque ela tem uma experiência de quase 39, 40 anos nesse mercado e vem abrindo portas para outras oportunidades. Essa semana, por exemplo, na verdade, no dia de ontem, eu tive a oportunidade de poder estar um pouco mais próximo de um cliente que está um pouco mais para frente de Macaé, onde é uma vasta oportunidade absurda, que nada mais é do que manter, conservar e operar todo esse contexto de ativos físicos. Então, assim, isso é estratégico. Até pouco tempo,
essa gestão de ativos físicos, talvez ela fizesse parte de uma tarefa lá da área de manutenção e conservação. Hoje não, ela está fazendo parte dentro de um ambiente totalmente estratégico das organizações, faz parte do plano estratégico das organizações. Manter, conservar e operar. Na sua visão, quais são os pilares de uma manutenção e uma reabilitação desses ativos? Bom, eu sempre digo o seguinte, não existe condição de falar de manutenção e conservação e gestão de ativos sem a gente falar do básico, que é planejamento. Quando essa palavra não existe, a gente não está fazendo nada relacionado à gestão de ativos. Se eu pudesse ser simples e talvez voltar lá um pouquinho do meu aprendizado, eu diria que o grande diferencial desse processo é o PDCA. Então, quer dizer, uma vez introduzido o gerenciamento da rotina e podendo desenvolver o planejamento, o realizar, checar e gerar essa melhoria contínua, essa é a base daquilo que a gente diz basicamente do gerenciamento da rotina, que nós podemos aprender nos livros? Podemos. Podemos colocar um monte de tecnologia, mas esse é o plano básico de gestão de ativos que nós temos hoje na mão. Na minha visão, ter um diferencial competitivo hoje é conseguir implementar o PDCA dentro do processo de gestão e manutenção e conservação de ativos físicos. Isso para mim é básico. Mas essa briga que existe, porque eu era de manutenção, então eu posso falar isso com bastante propriedade e também fui depois de operação. Existe a gente planeja muitas coisas em terra, quando chega a bordo tem aquela briga entre operação e manutenção. Como aumentar essa consciência, talvez, de ambos os times, que um plano de manutenção ele precisa ser executado para que a operação transcorra de maneira segura e atendendo às necessidades da estratégia do negócio? Veja só, Matheus, os times de alguma maneira trabalham muitas vezes de forma segregada. Temos o time da manutenção e conservação, temos o time de operação. Muitas vezes falta a disciplina do cumprimento do planejamento. Muitas vezes falta conhecimento de como executar aquele planejamento. E nós estamos vivendo um momento, muitas vezes, onde a gente coloca em dúvida se de fato existe aquela capacitação daqueles recursos para poderem, de alguma maneira, executar aquele tipo de atividade. Que, por outro lado, gera maior performance operacional. Eu vou buscar aqui 1960, Kaplan e Norton, quando a gente fala daquele livro Quinta Disciplina, que, na minha visão, isso só dá certo se a gente tiver uma palavra, chamada alinhamento. Hora que nós temos um desdobramento da estratégia organizacional, de tal forma que todos envolvidos naquele processo têm um único objetivo comum, que é a produção e a geração e extração de valor de um ativo, tanto planejamento, manutenção, controle, monitoramento, capacitação das pessoas e operação de produção, alinhada num único propósito, sem dúvida nenhuma, isso é uma geração de resultado. Para se fazer isso, nós temos que trabalhar a integridade de uma organização. Também trabalhar a integridade de uma organização é cumprir o que se promete. Então, quer dizer, criar times de alta performance capazes de serem capacitados e promover a gestão do conhecimento para que manutenção e operação juntos tenham o mesmo nível de entrega. Olha, eu falo com você, isso se colocado em prática, um desafio absurdo. Não, é um desafio. É um desafio, mas eu analisando, você falando, a minha cabeça já começou a olhar o cenário na realidade, né? Eu imagino eu abrindo o computador, pegando lá, entrando no SAP, emitindo a minha ordem de minha ordem de serviço, chegando assim, para operações e falar de uma maneira bem tranquila, ó, vou precisar ali parar ali rapidinho só para fazer um trabalho. Não, vai lá, Matheus, tranquilo. Só que o que acontece na prática, a operação tem os interesses dela, a manutenção tem os interesses dela, mas quem grita mais alto resolve. Mas aí o alinhamento é o caminho. Você alinhando, acho que todo mundo caminhando com a mesma visão, alinhados com a mesma rota, assim, olha, nós vamos caminhar por essa rota junto, vai chegar um caminho que a gente vai se divertir, mas no final a gente se encontra. Eu acredito que esse é um bom caminho. E quando você falou com a gente sobre dados, sobre que a gente esteve lá na OTC, a Offshore Technology Conference, então a parte de tecnologia foi muito forte. Você acredita que a tecnologia ela tem apoiado o trabalho na gestão de ativos, especialmente em operações offshore? Olha, eu acredito que sim e vou tentar exemplificar um pouco.
a minha cultura não é uma cultura de altíssima tecnologia. A minha cultura, ela vem de um aprendizado de obsessão por execução, muito planejamento e cumprimento de prazo. Então isso a gente enxerga muito, principalmente quando você vem de uma cultura de execução de atividade, de plano de manutenção, de parada de manutenção industrial, onde você tem que liberar um equipamento para que ele continue produzindo. E quando a gente enxerga, por exemplo, o mercado de oil and gas, e aí dentro desse novo contexto, de eu estar atuando, conhecendo essa cultura de várias empresas, participando, seja no conselho, seja numa área mais estratégica, seja num comitê, quer dizer, a gente tem disponível uma vasta condição de dados. O grande ponto é o seguinte, na área de óleo e gás, a gente vem observando que vem sido bem aproveitado esse contexto. Até porque vem empresas, não só startups, mas empresas de ponta, que vêm atuando buscando cada vez mais esses dados para transformar isso em boas decisões. Então, em especial, conforme você comentou, no mercado de oil and gas eu vejo um avanço mais rápido nesse contexto. E essa vinda desses dados, não só por produção ou por participação do processo produtivo, é notório o acompanhamento que diversas empresas da cadeia de fornecimento vêm fazendo, trazendo soluções muito antes não pensadas. Então, assim, a produtividade, que eu acho que essa é a palavra, a produtividade que tanto dados, tecnologia, boa execução depois de um bom planejamento e uma disciplina do gerenciamento da rotina tem trazido produtividade. Como isso ficou constatado, continua se investindo em tecnologia. Então, quer dizer, sem perder os olhos em duas coisas. Tanto no que a gente pode ou não preservar a integridade física dos colaboradores e não gerar passivo, seja ele ambiental ou de qualquer natureza, com a produção disso. Então, quer dizer, a gente fala do ESG no meio do caminho. Na verdade, esse negócio já existe há muito tempo. Com outras palavras, talvez, ou com outras siglas, mas o grande contexto está nessa propositura de geração de valor, colocando e cuidando, né, para que as pessoas não estejam expostas ao risco, e um processo produtivo seguro, com entrega, com geração de resultado, com custo de produção menor, com gestão de ativos bem feita para não gerar prejuízo ou perder o ciclo de vida daquele ativo e ter que fazer um outro reinvestimento. Então, quer dizer, de fato, isso é um ponto, uma percepção muito forte que eu tenho. E na OTC, a OTC ela vai ser um guia aqui pra gente, porque é algo recente que fomos enxurrados, vamos dizer, foi uma chuva de informações, muitas informações pra gente. E foi falado muito de investimento, mas também teve um ponto, Ricardo, que eu esqueci, que teve também falando sobre desinvestimentos. Se eu não me engano, 66 plataformas vão ser descomissionadas nos próximos anos. E aí, balancear investimento e desinvestimento, eu acredito que deve ser um desafio gigante. E quais critérios você considera fundamentais para decidir quando investir em um novo ativo e desinvestir no existente? São duas coisas, Matheus. Quando a gente fala em desinvestimento, além de analisar o ciclo de vida, quer dizer, qual é a chave e o potencial de extração de valor daquele ativo? E em que período? Se a gente fosse trazer numa linguagem mais financeira, a gente faria, bom, quanto que isso vai me trazer de retorno para o capital investido? É o ROI, né? É o ROI. Então, quer dizer, mas essa é a nossa linguagem do dia a dia? Não. A nossa linguagem é o quanto ainda é possível, ainda fazendo a gestão desse ativo, extrair maior valor desse bem. Bom, esse é o grande fator de decisão. Mas para fazer isso, precisa de muitos dados, precisa de muito estudo, muita competência técnica e uma coisa que, na minha visão, muitas vezes falta: a tomada de decisão. Porque, olha só, quando a gente pega um ativo que ele está parado, não em fase de descomissionamento, aquilo é custo. Sim. Uma vez que ele está parado e eu tenho condição de manter aquele ativo em operação, o quanto eu entrego ou invisto e para aquilo continuar produzindo. Quando eu faço essa análise crítica de que essa semana eu estava conversando com um dos nossos clientes, quer dizer, é um cliente, é um ícone no que faz, e quando fala de descomissionamento é quem de fato tem uma competência para fazer isso. Mas quando a gente faz análise crítica hoje, quem de fato está fazendo descomissionamento no Brasil? Ninguém. De fato? De fato, ninguém. Nós temos ativos disponíveis, porém nós não temos ainda algumas empresas
querem fazer, mas ainda não realizando o descomissionamento no Brasil. E falar em descomissionamento, estamos falando de, no mínimo, 160 a 200 atividades que requer muita especialização. São empresas de nicho ou empresas que têm interesse naquele ativo, que vão ter que desenvolver essa tecnologia ou essa capacidade de desmantelamento, descomissionamento, para que aquilo, que é um subproduto, se torne um produto dentro da cadeia produtiva dela. Então, quer dizer, o que nós temos daqui, pelo menos até 2030, também é uma oportunidade de desenvolvimento de uma tecnologia e de uma capacitação operacional capaz de atuar no mercado que ainda ninguém atua, no Brasil. Então, quer dizer, é ainda um ponto de decisão dos donos desses ativos, mas que nós temos capacidade de fazer. Nós, do ponto de vista Brasil, e nós, do ponto de vista de várias empresas que estão buscando esse conhecimento para realizar esse tipo de atividade. Mas como que... um dos pontos de avaliação é o ROI. Uhum. E aí a gente tem que avaliar até quando a gente consegue, vamos dizer, em termos assim... técnicos, até quando eu consigo sangrar esse ativo para conseguir tirar o máximo dele. Mas como garantir que um ativo, antes dele ser descontinuado, ele tem o seu máximo valor extraído? A máxima extração de valor. A máxima extração de valor dele. O conceito é bastante simples. De novo, uma questão de planejamento, manutenção e conservação, disciplina, um bom gerenciamento da rotina e um movimento para tomada de decisão de qual é o ponto ótimo de que eu descontinuo esse ativo ou não. É uma questão também, não só de retorno sobre o investimento, mas de ciclo de vida do ativo. Às vezes, a gente quer que um ativo que dura 10, 20 anos, ele dure 25, 30 anos. Para que isso aconteça, isso está relacionado direto a uma eficiência absurda da gestão de ativos. Então isso não é só plano, é alinhamento, é capacitação, é pessoas boas, dedicadas, engenharia de processo. E claramente, um potencial de entrega da geração de valor disso, com uma parte desse ganho como investimento dentro desse processo. Extrair o melhor de um ativo, desde que ele no final não seja um problema para você. Então, quer dizer, um ativo que tem um ciclo de vida que possa ter esse retorno sobre investimento, talvez é o ponto ótimo que deve ser observado. De novo, enxergo que o grande intersecção ou contrariedade disso está na tomada de decisão. Quer dizer, quando eu paro um ativo, quando eu realmente paro um ativo, ou quando que eu levo isso, esqueço a preventiva e levo isso só para a corretiva. Aí é um ponto que muitas vezes, a depender do momento, sazonalidade do ano, momento do mercado, preço do produto, pode fazer com que essa estratégia mude um pouco. Mas esse ciclo de vida é o ponto de fato que gera um diferencial nessa resposta. É porque nós estamos num evento de FPSO e diferente de outros tipos de embarcações, por exemplo, um PLSV, ele vai lá, atua no campo, volta, tá aqui em terra, pode fazer a manutenção aqui em qualquer porto. Um navio sonda, mesma coisa, vai lá, fura. O FPSO, ele fica no mínimo 20 anos ali, tendo bastante corrosão, os gases, dependendo se tiver H2S naquele campo, o H2S é extremamente corrosivo, e com isso, se você não tiver um plano de manutenção, acredito, adequado, essa disciplina, essa engenharia, um ativo que era para durar 20 anos, ele pode degradar muito rápido, né? Muito rápido. Pega, por exemplo, uma pintura de casco. Quando você faz esse tipo de manutenção, é uma manutenção contínua. Se eu, eventualmente, fizer uma parada de uma manutenção, muitas vezes aquilo pode trazer uma série de prejuízos. Num ativo como esse, muitas coisas vão ter que ser feitas exatamente em loco. Quer dizer, ou em parte ou em todo. Mas ao invés de eu parar uma vez por ano e eu puder fazer uma manutenção contínua, quer dizer, o que disso pode gerar um ciclo de vida maior desse ativo? Ontem, por exemplo, eu estava diante de uma FPSO, que basicamente teve um tratamento de casco e ela aguarda agora um momento de decisão, ou do dono do ativo ou de quem comprou o ativo. Mas ela está pronta. Muitas vezes, isso gerou um custo muito grande, que pode ser que dentro de um planejamento de uma organização de 20 anos, de 30 anos, esse custo pudesse ser menos
agressivo ou impactante como tem sido em alguns casos. Então, quer dizer, isso vale para tudo. Para pensar, o planeta é um grande ativo. Então, se a gente fizesse hoje uma análise crítica e uma pergunta, quer dizer, eu quero investir nesse ativo chamado Terra, né? Então, quer dizer, se eu quero investir nesse ativo chamado Terra, quanto que ele vai valer daqui 10, 20, 30 anos? Quer dizer, todos nós, de alguma maneira, estamos fazendo a gestão desse ativo. Seja no ambiente da poluição, do aquecimento global, da otimização de N recursos. Como que nós estamos trabalhando para fazer esse ativo continuar valendo o que ele vale hoje, né? E existe algum erro comum nessa tomada de decisão aí na hora, sobre os ativos que você ali costuma observar no setor? Porque você falou que o ponto ali estava ali diante do FPSO, do caso que tinha a decisão do cliente e da operadora, né? E aí, existe algum erro comum nessa jornada? Eu acho que sim, Matheus. Ao longo do tempo, assim, atuando em várias organizações, movimentando, assim, volumes de negócios ou de ativos, a grande percepção de um erro comum é a falta de agilidade na tomada de decisão. Esse é uma visão muito clara que eu tenho e que pior é a não tomada de decisão. É pior que a não tomada. Exatamente. Então é o seguinte, quando você tem a possibilidade de, com base em tudo que nós temos hoje, dados, informações, análise crítica, engenharia, pessoas de N competências, a falta de agilidade na tomada de decisão não é velocidade, é o fato de você ter uma contingência para a tomada de decisão. Isso coloca em risco o seu negócio. Então, muitas vezes, a necessidade de todo esse colegiado e uma decisão mais ágil, ela tem sido um erro dentro do grande processo que nós estamos falando aqui. E qual o papel que você enxerga, assim, olhando um pouco para pessoas, processos, igual que você mencionou, que você, eu acho que foi um dos pontos principais que eu gostei de ouvir muito de você lá em Houston, sobre o cuidado com o ser humano, principalmente na questão da segurança, que é o maior ativo. Um gestor, um conselheiro que tem uma visão dessa, de cima para baixo, acaba entrando na veia de quem está até lá no operacional. Então, eu fico feliz muito com isso. E aí, eu queria entender de você qual é o papel das equipes, tanto de operação quanto de manutenção, na efetividade da gestão dos ativos, porque a gente falou que é um desafio. Um desafio. Ô, Matheus, eu tenho total consciência de que ao longo dessa minha carreira de 25 anos, eu tenho uma bandeira muito voltada com as pessoas. E eu vou tentar exemplificar. Mas isso foi muito criticado durante muito tempo, em alguns momentos da minha carreira. Talvez porque o foco não era o como e era o resultado final. Pessoalmente, eu tenho um viés muito voltado a essa questão do ser humano. Principalmente no quesito de que o ser humano, na sua grande competência de desenvolver as suas capacidades, como ele pode atuar dentro de um ambiente técnico, mais técnico, menos técnico, com capacidade de promover resultado, gerando valor para aquela cadeia de geração de valor que eu te falei, mas que isso também seja um ativo de conhecimento dele, que ele seja capaz também de transferir esse tipo de conhecimento para o outro. Mas sempre num quesito de que ele pode melhorar continuamente, sendo um profissional melhor, um ser humano melhor, mais capaz, que tenha visão e percepção de risco, que se sobressaia, ou seja, ele não coloque em risco nem ele nem o outro, e que tudo isso faça com que ele haja com atitudes éticas. Então, essa é uma visão muito especial que eu tenho do ser humano. Quando eu analiso esse ser humano com todos esses requisitos, a capacidade das organizações, quase que uma obrigação, de capacitar esses profissionais, cuidando deles, promovendo conhecimento, para eles trazerem esse resultado aqui na ponta. Porque quem de fato é esse ser humano? Esse ser humano que está na ponta, eles são os nossos olhos e eles são as nossas mãos. É quem de fato a gente confia, respeita e admira para executar alguma coisa. Então, quando eu analiso esses times, um time de alta performance, nós dois podemos ser um time de alta performance, desde que eu tenha por você respeito, confiança e admiração. E por sua vez, você me promova oportunidades de conhecimento, crescimento, prática, movimento dentro de uma organização e que eu transfira esse conhecimento para outras pessoas.
isso gera também um potencial de engajamento daquelas pessoas. Muitas pessoas reclamam de que as pessoas talvez não tenham criado conexão emocional com as empresas, ou que as pessoas trocam de empresas muito rápido. Uma pessoa troca de empresa se ela não tem respeito dentro da organização. Sendo muito didático, se ela não tem um grau de liberdade, o que é o grau de liberdade? Que ela tem autonomia para prever, para de alguma maneira tomar alguma decisão, e que a autonomia dela seja correspondente à responsabilidade. Não que ela tenha muita responsabilidade e zero autonomia. Isso vai gerar frustração, desânimo e estresse a ela. Ao contrário, que se ela tiver autonomia convergindo com a responsabilidade, ela vai entrar num quadrante de ownership. Então, quer dizer, essa pessoa, ela toma decisão ágil, ela busca conhecimento se ela não tiver, ela cuida daquilo com alto grau de pertencimento como se fosse dela, e ela transmite o conhecimento dela porque ela quer ver aquilo continuar se desenvolvendo. Então, quer dizer, a empresa ou organização que atingir essa máxima de poder promover o colaborador a ele atingir seu pleno potencial, ela atinge de alguma maneira, de fato, a sua aspiração como organização. Porque as organizações têm estratégia. Qual é a grande dificuldade delas colocarem em prática? Elas vão ter que fazer isso através das pessoas. Para isso, as pessoas, sem dúvida nenhuma, precisam estar engajadas, cuidando com muito respeito, confiança, autonomia e responsabilidade e admiração entre elas. Senão não existe essa possibilidade. O melhor da vida é a gente poder compartilhar esse tipo de informação e que isso seja, de alguma maneira, ainda mais multiplicado para o mercado. E isso você faz através das organizações. As organizações mais avançadas, elas de fato têm uma gestão do conhecimento. E isso, que não seja só para a parte técnica, mas que seja da parte técnica através das pessoas. Então, durante muito tempo, fui sim, talvez criticado, porque o resultado, resultado pode vir dentro da minha ótica. Primeiro, eu prefiro ajudar a inspirar as pessoas a atingirem seu pleno potencial. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós temos que cuidar e fazer análise de gestão de riscos. E terceiro, a geração de resultado é uma questão de sobrevivência de qualquer organização. Até de uma filantropia que precisa da geração de resultado para poder manter o seu negócio. E dentro da docência, a gente vê isso nos mais variados segmentos. Segmento da saúde, por exemplo, que acaba o Einstein sendo uma referência dentro daquilo que ele faz, não só uma referência de qualidade, mas uma referência em alta complexidade. E quando você vai para dentro da academia, dentro, por exemplo, da Dom Cabral, quer dizer, é a preparação desses gestores em mais alto nível para terem esse tipo de visão. Então, quer dizer, a possibilidade que a gente tem de tentar fazer isso dentro da docência é quase que uma autorrealização. E você acredita que o pertencimento ajuda no engajamento? O senso de pertencimento, o senso de pertencer, vai contribuir com o engajamento? Vai contribuir, Matheus. Vai contribuir. E eu vou te dizer o seguinte, o engajamento ele é formado por esses três princípios. Eu ter de fato a percepção que eu realizo aquilo que eu gosto, eu faço aquilo com prazer. A energia que você deposita naquilo, ela é notória, você não precisa dizer. Segundo ponto é que muitas vezes, parte do reconhecimento quer dizer ser reconhecido pela liderança, ou ser reconhecido por qualquer um, pelos pares, por um conselho, por um cliente. Às vezes o reconhecimento cabe até um silêncio. E o pertencimento dessa pessoa dentro desse contexto, ela cuida tanto daquilo como se fosse dela, que de alguma maneira isso gera resultado. O que vem acontecendo é que os princípios de engajamento, ele vem se ampliando. Pessoas engajadas agem com atitudes éticas. E uma pessoa engajada, não deprimida, ela cuida de si e cuida do outro. Quer dizer, é uma geração de valor natural. É quase que uma autogestão desse ativo chamado ser humano. Então, eu acredito demais nessa conceituação. E, logicamente, quando nós falamos isso, na vasta gestão da cadeia de processos, principalmente de provedores, a gente também promove um potencial ressignificância nas empresas de dono ou empresas familiares, que de alguma maneira tem uma conceituação de uma cultura mais forte, mais enraizada. Falando em cultura, a gente está falando sobre gestão de ativos. E você acredita que é possível criar uma cultura organizacional voltada à longevidade e eficiência de ativos? Se sim,
como que a gente consegue fazer isso? Acredito. Eu acredito que sim. A gente só faz isso com duas coisas. Se eu quero, de uma maneira e uma constância, isso não é salto ou espirro. Não, isso de fato existe uma constância e uma necessidade de que haja HH investido para que isso aconteça ao longo de um tempo. Uma vez que esse processo e essa constância, essa cultura de gestão de ativos passe a ressignificar a cultura dessa organização, ela começa a ser evolutiva a ponto dela fazer parte da cultura organizacional dessa organização. Então, eu acredito que é possível. É simples de fazer? Não. Precisa dedicação? Muito. Muita. E precisa de muito alinhamento. Alinhamento primeiro, exatamente do board, que isso seja desdobrado e bem comunicado para todo o C-Level, que esse público consiga trazer isso para dentro da operação, que isso chegue em todos os níveis e as camadas de uma organização e tenha um alinhamento único para que isso aconteça. A hora que isso acontece, criou aderência, virou cultura. Mas um ponto que eu acredito, isso aí eu falo com você ao longo da minha jornada, de tanto offshore quanto onshore. Um dos grandes desafios das companhias, isso eu falo que é um dos top desafios, é fazer com que o operacional entenda as diretrizes daquela empresa. Diretrizes do que eu quero dizer é o seguinte: todo ano a empresa faz o seu planejamento daquele ano ali, ou um 5 years plan ali. O board tem ciência disso. O nível de tático sabe um pouco disso. O nível estratégico sabe disso. Agora, o operacional, se você chega na ponta e pergunta para onde nós estamos indo esse ano, a maioria ela não vai conseguir responder direito. Como fazer para que, de fato, isso consiga permear do board até a quem executa a missão? Matheus, ao longo desses anos, o que eu posso te assegurar é que o maior dilema das organizações hoje é a comunicação. Então eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes eu estou aqui e eu pergunto para você se dá pé aí onde você está. Você vai dizer, pode vir, a água está no pescoço. Na sua percepção, esse é o fato que pode falhar uma comunicação. Então o grande ponto que ainda nós não conseguimos êxito ou plenamente atingir os objetivos é por um problema que não é único ou exclusivo de um setor, mas ele é comum das organizações, que é o problema da comunicação. Então, quer dizer, o quanto eu me preocupo em me desenvolver, para tentar ter uma comunicação assertiva, clara e eficiente, para que você consiga me entender. Ouvir uma coisa, interpretar, Matheus, é outra completamente. Então, quer dizer, o time de operação, ele está ouvindo a organização ou ele está ouvindo o cliente? O time de operação está mais preocupado com essa entrega, a qualquer custo, ou ele está seguindo as diretrizes porque ele, de fato, tem uma política de integridade clara e muito transparente dentro da organização? Essa comunicação passa por isso. Então, a comunicação, ela é, de fato, na minha visão, um fator de diferencial competitivo no mercado. E eu falo com você com propriedade com propriedade assim, para falar porque eu estava trabalhando a bordo. Me trouxeram, a empresa que eu trabalhava me trouxeram para a terra, criaram um departamento de comunicação e engajamento offshore só para eu trabalhar nele. Aí coloca lá, eu fui o primeiro no mundo a trabalhar nisso. E aí eu falei, qual é o escopo desse trabalho? Matheus, o escopo do trabalho é o seguinte: a diretoria, ela tem a estratégia. Só que a gente não sabe, corporativamente, a gente comunica a mesma coisa para todo mundo. Só que a gente precisa fazer com que essa comunicação de fato esteja mais customizada para o time operacional. Ou seja, aqui eles falavam que a gente precisa reduzir em 5 milhões o cost of loss. Aqui eu falava que a gente precisa reduzir o custo de não qualidade. Aqui eles falavam de EBITDA. Aqui eu já falava que o nosso resultado financeiro estava favorável, estava legal. Então, eu acredito que o ponto de inflexão nisso tudo é o quê? Nós precisamos customizar a nossa comunicação corporativa de acordo com o público. Mas como é que a gente faz isso? É muito trabalho? Dá muito trabalho. Mas se a gente conseguir adaptar a comunicação, que é um desafio, mas pode ser um diferencial competitivo, isso aí você vai conseguir ver o reflexo na hora que
o cara que está executando lá a missão, ele fala, você é técnico em mecânica? Não. Eu trabalho na manutenção de ativos. Mecânica é a técnica que eu utilizo para fazer essa manutenção. E aí você vai, a gente volta um pouquinho nas perguntas atrás. Aí a cultura já está na veia. E aí é onde o seu colaborador vai ser sua melhor peça de marketing. Perfeito, Matheus. Olha como que é a questão de alinhamento. Alinhamento e comunicação. Né? Talvez a gente devesse ser capacitado e treinado todos os dias, quase como uma graduação eterna sobre esses dois pontos. Acho que os vetores só vão para o mesmo caminho se tiver alinhamento e uma comunicação condizente. E Ricardo, já caminhando um pouquinho para o nosso fim, quais são os conselhos que você daria para tanto executivos, gestores que estão liderando aí essa transformação nas suas empresas, principalmente olhando aí para a área de FPSO, que é o evento que nós estamos aqui hoje? Bom, eu sou assim, se eu pudesse, eu passaria o dia lendo sobre liderança e desenvolvimento humano. Isso é uma coisa assim que me dá muito prazer. O meu grande conselho é o seguinte: a gente ter as melhores pessoas do nosso lado significa a gente poder ter pessoas que a gente respeita, confia e admira. Quase como uma obrigação, fomentar o engajamento dessas pessoas, gerando oportunidade, habilidade, conhecimento e promovendo o movimento dessas pessoas dentro da organização. Um time assim te leva para qualquer composição de meta ou necessidade em qualquer setor. Então, pessoas engajadas, capacitação, competência, um pingo de ousadia e que a gente pudesse simplesmente concluir talvez em 3 palavras. O meu conselho é que as pessoas de fato mantenham e tenham coragem, vivenciem valores profundos de fato e que tenham uma pitada de ousadia, baseado em pessoas com muito respeito, confiança e admiração, promovendo conhecimento para essas pessoas. Esse é o conselho que eu posso compartilhar com vocês, que está dentro das minhas aulas lá na docência, que está dentro da minha prática diária e que está dentro da minha crença pessoal. Então acho que isso vale não só para cá, mas vale de uma maneira geral para o mundo dos negócios. Antes de finalizar, você falou de livro. Qual o livro que você indicaria de desenvolvimento pessoal para a gente tá lendo? Tem um livro que eu gosto muito, chamado Liderança e Propósito. Liderança e Propósito? Liderança e Propósito. É um livro que não precisa ler inteiro. Eu acho que é um livro que, se a gente bater até os 70%, ele vai falar de 2 coisas. Ele vai dizer, na verdade, sobre liderança, e ele vai trazer um conceito que não é muito explorado no mercado, que não é tese desse livro, mas que tem a ver com o conceito chamado de liderança regenerativa, que tem a ver com tudo que nós falamos aqui, que é colocado um pouco à prova se essa gestão e esse nível de liderança que nós trouxemos até aqui, começo da década do ano de 2000, 2020, quer dizer, se de fato é isso que vai levar a gente para os próximos 10, 20 anos. Fatalmente não. Então esse livro, Liderança e Propósito, eu não lembro exatamente o autor, mas é um livro inclusive que eu vou fazer uma entrega, não esse sábado ou outro, porque eu acabo distribuindo lá para os meus alunos do Einstein. E esse é um livro que me marcou, porque ele fala exatamente do líder transcendental, que tem a ver com tudo que nós estamos falando. Então é liderança e propósito. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado você. Conversa, foi incrível. Conseguimos hoje sair, fazer um 360 na questão de gestão de ativos, cultura, até conselho para você que é gestor executivo aí, teve. E o livro eu falo que eu peguei mais para mim, mas a galera que está assistindo a gente também vai estar absorvendo. Pessoal, a gente já está aqui no nosso último dia da Brasil Epicentro Global de FPSO. Ainda temos mais entrevistas, mas eu não poderia deixar de estar agradecendo o Ricardo pela disponibilidade, estar aqui numa agenda que é tão concorrida, e agradecer também a Infotech pelo suporte e pela toda a parceria que nós temos